vou. Sou doce amado ao mesmo tempo e conheci sem razão. Razão é tipo que invento pra não cair na palma da mão. E tá faltando mais ação pra encarar e não fugir. A água que já foi do cão é que se deve dentro de mim. Pegadas que se tornam areia, castelos de areia sempre cai. Se olha pra mim de cara feia, meu coração desaba no ar. Preciso me curtir bem mais, a pena que só olho pros lados. Se a alma quer um banho de sais, o corpo quer viver apaixonado. O medo aguçar a atração, a solidão é eternidade. Espero que poder viver. Boa noite! Boa noite, tudo bem com vocês? Saudações terças-feirenses, né? Coloquei a mesma música de ontem porque hoje é continuação da aula de ontem, né? Aula 3, conversamos sobre empresário individual, não terminamos nossa conversa e hoje certamente, pelo menos sobre o empresário individual, a gente vai terminar. Combinado? Isso é evidente. Acho que o pessoal vai entrando ainda, né? Comecei às 20h55, embora a gente pudesse começar às 21h, mas terça-feira, né? Vamos começar no horário, terminar no horário, que todo mundo sai ganhando, né? Então, aula 3 já está postada, já postei inclusive a gravação de ontem. Então, vocês, quem quiser dar uma olhadinha, postei uma outra aula antiga, que é a aula que eu dei para o curso de Direito. Vocês não precisam assistir, mas se quiser assistir, dê uma olhada lá se tem mais profundidade ali na questão do conteúdo. Mas se não, pode ficar aqui só com a nossa aula, que é suficiente para que você possa entender aqui o conteúdo e acertar aqui, entender o que é empresário individual. Eu vou retomar aqui um pouquinho para que você refresque a sua memória, que ao final da aula 3, né, da nossa ementa, você vai ter que estar entendendo aí quais são os tipos de empresários. Isso aqui eu já mostrei ontem para vocês. O tipo de empresário pode ser pessoa física, quando a gente está pensando em uma pessoa como eu ou como você, ou pode ser pessoa jurídica, né? Os meios mais usuais, então ainda que eu esteja falando de forma superficial, vão ser as sociedades. Mas calma que depois eu vou explicar certinho, vou mostrar para vocês como é que funciona essa questão da PJ. O cerne dessa aula de hoje, né, da aula 3, que a gente começou ontem, é conversar com vocês sobre o empresário individual, sobre o MEI e sobre a Eireli. Hoje, dia 25 de agosto de 2020, eu acredito que a gente vai concluir o empresário individual e vamos avançar para o MEI. A gente não vai falar da Eireli hoje? Acredito que não, porque eu não quero misturar as coisas. Eu acho que eu já dei bastante ideia na sua cabeça ontem, né? Eu acho que um período aí de maturação, de crescimento acadêmico é importante para vocês, para que vocês não, como dizia minha velha avó, não tropiquem aqui no que nós estamos conversando, combinado? Então, ainda falei ontem que também existe a possibilidade de nós termos sociedades, como a sociedade limitada e a sociedade anônima, que a gente vai conversar também daqui umas 2 ou 3 aulas, ainda aqui no primeiro bimestre. Fiquem tranquilos com relação a essa questão das sociedades. Eu coloquei esse fique atento, que a gente até conversou ontem com vocês, que seria o lembrete de que quem exerce a empresa, né, ou quem exerce a empresa é o próprio empresário. Neste slide eu estou dizendo para você não confundir a pessoa do empresário individual com a pessoa da sociedade empresária. Então nós estávamos colocando aqui as características do empresário individual na aula passada, e daí a gente não finalizou para poder dar uma pensadinha, fazer uma reflexão até hoje. E eu me lembro muito bem que esse aqui é o slide de número 8, e que eu pedi que você fizesse a anotação de que no empresário individual, ele é a pessoa física, ou seja, é a pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome. Então, lembrado ali da brincadeira que eu fiz com vocês, dizendo que eu tinha o CPF em uma das mãos e o CNPJ na minha outra mão? Fiquem com essa ideia, que é uma ideia muito boa
para você ir construindo um raciocínio, construindo um mapa mental, para você nunca mais errar o que é a questão do empresário individual. Se estivéssemos em uma sala de aula física, eu estaria desenhando ali um bonequinho ali com braços e pernas, estaria colocando o CPF em uma das mãos, escrito obviamente, e o CNPJ em outra mão. E estaria dizendo para vocês, olha, o empresário individual é alguém que tem superpoderes. É uma brincadeira que eu faço, mas é para você ir construindo um mapa mental e lembrando que o empresário individual surgiu no ano de... Alguém se lembra ou já esqueceram de ontem para hoje? Eles fingem que esquecem, né? Mas eu te lembro. Ai, parabéns, Eriton Sullivan, né? Devia ganhar o Alex devia deixar a gente dar meio ponto para os alunos que respondem certo, né? Mas a gente não pode, senão a gente perde o emprego. Combinado? Mas isso aí, Sullivan, falou até o número da lei, 123 de 2006. Acho que daqui uns 2 slides, eu estava olhando agora há pouco onde a gente parou, eu até faço essa anotação para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar assistindo ontem. Então, em 2006 foi possibilitado o ingresso aqui no ordenamento jurídico brasileiro dessa figura do empresário individual. Contei para vocês qual era o contexto jurídico da época, estão lembrados? O contexto jurídico da época foi a mudança lá do Código Civil de 2002, que não permitiu mais, naqueles casamentos em que o regime de bens era de comunhão universal, do marido ser sócio da esposa aqui no direito empresarial. Ah, mas por que não? Porque no casamento em comunhão universal de bens, ambos já são sócios, né? Você vai dividir, você vai mear aí com a sua companheira, com o seu companheiro, 50% de tudo aquilo que você tem. Então essa foi uma alteração em 2002 e por essa razão acabou ficando complicado. E já juntando com aquele meu exemplo lá da cunhada que quis a parte dela, né? Então é uma brincadeira, evidentemente, mas é uma brincadeira para você ir construindo um mapa mental e lembrando que antes do surgimento do empresário individual, para você poder abrir um bar, para você poder abrir qualquer atividade empresarial que necessitasse ser uma pessoa jurídica, você tinha que fazer por meio de uma sociedade. Não era a melhor coisa que se tinha para fazer, porque muitas das vezes, como o exemplo que eu dei lá com meu irmão, você acabava criando a figura do sócio de laranja. Então, em 2006, o legislador conseguiu finalmente inserir aqui no ordenamento jurídico brasileiro, assim como o Sullivan já colocou ali para nós, a Lei Complementar 123 de 2006, que possibilitou o surgimento desse cara fantástico, que é uma pessoa física que exerce a atividade empresarial em seu próprio nome. Ele é o cara, né? Imagine que ele pode ser CPF quando ele quer e ser CNPJ quando para fazer ali os negócios, as atividades que ele entender que são necessárias ali para ele. Então, isso é bem importante, isso é bem legal, é uma característica do empresário em geral. E chegamos aqui no slide número 9, que é o slide das características aqui do empresário individual, que é onde nós permanecemos a maior parte da aula de ontem conversando, né, sobre esses itens. E o primeiro deles é o que eu já acabei de falar. Gostaria que você confirmasse aí nas suas anotações, né? A própria pessoa física é quem será o titular da atividade. Posso, né, tô parecendo um pastor da igreja, posso contar com um amém de vocês? Não, na verdade, posso contar com um ok aqui de vocês que entenderam que a pessoa física é o próprio titular da atividade, em uma mão CPF, na outra mão CNPJ. Amém. Não, sem brincar, eu estava brincando, viu? Não posso brincar com religião, né? Blasfêmia uma coisa como essa, né? Cada um com a sua e não estamos aqui para isso. Mas brincadeiras à parte, né? Se vocês entenderam essa questão, pelo menos aqui que a pessoa física será o titular da atividade, já é bastante coisa. Posso fazer um trocadilho, entendeu? Pensando nessa questão que a pessoa física é o titular da atividade, qual seria a pior característica do empresário individual? Você consegue me responder? A pior, a mais negativa, assim dizendo. Estão com vergonha? Podem falar, eu ajudo.
Qual é a pior coisa quando você é empresário individual? As dívidas, isso mesmo, os deveres, é isso mesmo. E como é que a gente fala isso em direito, em juridiquês? Vocês estão certos, mas eu quero falar em juridiquês, né? Como é que é? Ah, eu vou ajudar, Ayrton. Em juridiquês, a gente fala que a responsabilidade é ilimitada. Ou, né, que fica mais fácil para a gente lembrar, responsabilidade total. Posso contar com um ok? Eu ia falar, posso contar com um amém. Amém não, né? Com um ok, né? Então, quando é empresário individual, não tem para quem fugir, é isso mesmo, entendeu? Então, em uma mão CPF, em outra mão CNPJ, isso quer dizer que quando você é empresário individual, você, pessoa física, tem a responsabilidade total ou ilimitada. Anotem essa palavra ilimitada, né? Vão se familiarizando com ela, porque depois lá na prova multidisciplinar, na avaliação bimestral, certamente poderá haver questões objetivas e a gente vai se referenciar aqui ao empresário individual falando que ele possui responsabilidade ilimitada. São duas coisas bem importantes do empresário individual. Responsabilidade ilimitada. Então, Samantha, essa pergunta eu vou ter que te responder, porque senão você vai achar que eu estou de lorota, né? Mas ainda é um momento que ainda a gente está ainda em águas rasas, que digamos assim, você ainda não vai ter o seu raciocínio pleno. Mas então, vou te explicar para pelo menos te tirar dessa dúvida no momento. Você me pergunta se é melhor eu ser empresário individual ou ser uma sociedade. Então, neste momento, que você só ouviu falar sobre empresário individual e sobre sociedade, você veja, não falei do MEI e não falei da Eireli, tá? Anote aí no seu caderno, faça como minha avó diz, faça um asterisco. Olha, o Juliano está me respondendo aqui, enquanto eu sou sem empresário individual e sociedades que eu tenho uma ideia. Então, entre uma sociedade limitada, olha, o próprio nome já diz, responsabilidade limitada, e entre eu responder por tudo, o que seria melhor? Eu ter responsabilidade limitada. Mas calma, porque a gente ainda vai conversar sobre o MEI, sobre a Eireli, e você vai mudar o seu ponto de vista, você vai mudar o seu raciocínio quando a gente terminar aqui a nossa conversa desses tipos de empresários de atividade individual, de um único titular. Combinado? Então, andando aqui mais um pouquinho, né, lembrando vocês aqui do que a gente já conversou, ó, tem CNPJ sim, e é diferente do seu CPF. Você conseguiu fazer essa anotação da aula passada? Então, o empresário individual possui sim CNPJ, possui sim registro na junta, mas ele possui responsabilidade limitada. Segurem-se na mesa, porque agora eu vou falar como é que a gente fala isso em direito, entendeu? O empresário individual, só escuta, o empresário individual não possui personalidade jurídica. Eu vou repetir e vou explicar. O empresário individual não possui personalidade jurídica. Juliano, pelo amor de Deus, se ele quiser, então ele pode ter inscrição estadual também. Ah, mas por que também? Porque nós temos algumas atividades que não exigem a inscrição estadual. Se eu não me engano, lá o setor de transporte que eu fui empresário individual, no entanto que o meu CNPJ está ativo até hoje, né? Ele não tem movimentação, mas ele existe. Entendeu? Eu acho que transporte não tem, essa questão rural também acredito que também não tem inscrição estadual. São algumas atividades que necessitam dessa inscrição, então vai depender do tipo de atividade empresarial que você vai fazer. Então, voltando aqui à nossa conversa, que é bem sério isso que eu estou dizendo. O empresário individual ele não possui personalidade. Essa fala minha, ela é contrária à nossa essência. Por que contrária à nossa essência? Porque se eu estou dizendo que ele tem CNPJ, como é que eu estou falando que ele não tem personalidade jurídica? Então, esperem lá. Personalidade jurídica é uma construção do direito. Foi o direito que inventou. Quando o direito inventou o empresário individual, qual era a preocupação? Apenas dar um CPF para a pessoa física. Então, vejam que quem é o titular é a mesma pessoa.
Então, eu não preciso dar uma nova personalidade para esse CNPJ, porque quem exerce ele, ó, vocês estão vendo aqui, ó, é o próprio titular. Então, eu repito, porque essa explicação ela é singela, mas ela, se você parar um minuto para pensar, você vai falar assim, nossa, mas parece que o Juliano está falando tudo enrolado, está falando alguma coisa que eu não estou entendendo. Então, escute, eu vou explicar mais uma vez para vocês. Foi o direito que criou o empresário individual dessa maneira. Qual maneira? Nós, quando pessoas físicas, nós temos a nossa própria personalidade. Eu sou o Juliano Micheletson, sim, respondo por mim, não tenho dúvida. Quando eu me torno empresário individual, o que acontece? Olha quem é o titular do empresário individual. Eu estou apontando o dedo para ele. Quem que é? É o Juliano Micheletson, sim. Então, eu não posso dar para esse CNPJ uma nova personalidade. O empresário individual nasce nesse formato. Em qual formato? O titular é o próprio dono. É o normal? Não é o normal. É só o empresário individual que é dessa forma e já já vou te explicar o MEI. O resto de todas as modalidades, sejam sociedades, sejam Eirélio, seja o que for, vai existir personalidade jurídica. Então, faça uma estrelinha aí nas suas anotações, coloque aí uma etiquetinha, porque certamente isso aqui vai ser perguntado para os senhores nas avaliações, e essa é a... Posso ser honesto? Eu não acho isso, mas eu tenho que reconhecer. Esse é o item mais difícil do empresário individual para os alunos entenderem. Qual item, professor? O item de que o dono do CPF não tem do CNPJ não tem personalidade. É ele mesmo. Se você conseguir ficar com essa representação que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, ó, CPF, eu não tenho canetão aqui, senão eu devia ter escrito CPF numa mão e CNPJ na outra mão, você nunca mais vai errar. Você vai ver que os dois braços estão amarrados por um tronco comum. E você não vai cortar o seu braço para poder separar o CNPJ. Isso é um fato indiscutível. Deu para entender até aqui? Sei. O silêncio é uma vaia para mim, hein? Não vou nem perguntar se posso aguardar um joinha ou mais ou menos. Vou conversar mais um pouquinho e eu falo mais uma vez. É que isso não é brincadeira, Samanda e Ayrton. Isso é a formação do empresário individual. Eu aposto com vocês que tem aluno de direito que não entendeu isso ainda. Ah, mas por quê? Porque o direito construiu o empresário individual dessa forma. Não dá para buscar uma justificativa. A melhor justificativa é essa aqui que eu estou lhe dando, que foi dar superpoderes para o CPF. A terceira linha ali está escrito assim, ó, não há distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. Se você ficar com esse exemplo meu aqui, ó, das duas mãos, tá vendo? Ó, CPF, CNPJ. Se você ficar com esse exemplo aqui, faz sentido essa frase, porque, ó, o CPF e o CNPJ estão amarrados pelo meu tronco. Então, não há distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. Mas tem CNPJ? Tem. Posso comprar as coisas nesse CNPJ? Pode. Entendeu? Pode. O ano passado eu fui comprar lá um determinado carro e tinha desconto se a pessoa fosse empresário individual. Eu ia comprar na minha administradora de bens, mas no empresário individual o desconto era de 4% a mais do que no outro caso. Então, eu pude comprar o carro no meu CNPJ como empresário individual. Aí você vai dizer, então você ficou com responsabilidade total sobre o carro? Fiquei. Se aquele carro batesse, se aquele carro atropelasse alguém, tudo bem que era o carro que eu usava, mas eu seria o único responsável, poderia pagar inclusive com os meus bens pessoais. E a última linha desse slide é todo o patrimônio da pessoa física, ou seja, tudo que eu tiver, se vincula ali ao exercício da atividade empresarial quando eu sou empresário individual. E eu ainda digo para você ficar aqui com o exemplo de CPF e CNPJ. Ó, tudo é misturado, tudo quem responde vai ser o Juliano. Antes da gente mudar de conversa, eu quero falar mais uma coisinha para vocês sobre o empresário individual. Eu me lembro ontem que eu contei uma história para vocês
sobre a formação desse empresário individual do qual eu ainda tenho ele ativo. Eu dei o nome do documento de abertura. Como é que chamava mesmo? Eu me lembro que alguém falou que era contrato social e disse, olha, não é não. Qual que é o documento que dá início ao empresário individual? Requerimento. Parabéns, Gabriel. Requerimento de empresário individual. E eu me lembro que eu perguntei para vocês se esse documento precisava ter cláusulas. Vocês estão lembrados dessa conversa? E alguns até me disseram que teria. Óbvio, tem que ter algumas coisas ali, alguns números, alguns requisitos, mas cláusula propriamente dita não teria, né? Quando eu digo cláusula, eu me lembro que eu falei assim, eu posso colocar alguém para ser o representante desse empresário individual ali nesse requerimento de empresário individual? E daí eu me lembro que alguém respondeu que sim, eu disse, não posso. Sabe por que eu não posso? Aqui está o CNPJ, olha quem que é o titular, sou eu mesmo. E quando a gente faz negócio com nós mesmos, nós não precisamos escrever nem fazer uma cláusula contratual de que nós somos os únicos responsáveis. Sabe o que eu não falei ontem para vocês? Eu não falei sobre a questão do nome empresarial. Então, ainda é cedo, vocês ainda não têm essa informação, mas eu vou explicar porque é simplório. Dentro de todo o direito empresarial, só tem duas formas de nome. Como assim só tem duas formas de nome? Aquilo que a gente chama de nome de família. O que seria nome de família? Isso mesmo. Nem falaram, né? Sobrenome. Então, todas as vezes isso, parabéns. Todas as vezes que nós estamos pensando em nome de família, nós estamos se referindo a sobrenomes. Não entendi, Juliano. Sobrenome dando nome às atividades empresariais. Quando eu estou falando de nome, gente, não é o nome fantasia, não é aquele que você vê escrito em cima da loja. É o nome empresarial, aquele que vai lá na junta comercial, aquele que vai estar lá no talão de cheque, aquele que vai estar no contrato de sociedade. Isso. Eriton, razão social é o que a gente entende como nome empresarial. Depois, mais para frente, Eriton, me lembra, não hoje, que eu vou explicar qual é a diferença de razão social e nome empresarial. Mas, por enquanto, pode ficar com essa informação de que razão social é o nome de família, que, por enquanto, você ainda não vai estar errado. E, sem ser nome de família, a gente pode fazer o quê? Uma invenção de palavras ou letras aqui dentro do direito. Então, a gente pode denominar. Então, dentro aqui do direito empresarial, a gente tem duas possibilidades de nome para qualquer atividade empresarial. Uma delas é nome de família, chamada de firma. O Wellington falou razão social, pode ficar com essa ideia por enquanto, mas o nome correto é firma. Por isso que a gente vai no cartório, pede lá para o tabelião, reconhece firma aqui da minha assinatura. Então, firma é nome de família. E quando nós não estamos usando nome de família, a gente está inventando uma palavra, nós chamamos isso de denominação. Vou exemplificar. Faculdade Cidade Verde. É nome de família? Não é nome de família. Se não é nome de família, então não é firma, só pode ser uma denominação. G10 Transportes. É nome de família? Não é nome de família. Então é uma denominação. Samantha, nome fantasia, para vocês entenderem, é o nome como aquela empresa ou como aquele estabelecimento quer ficar conhecido no mercado. Então, só para vocês entenderem, quando vocês chegam ali na porta da UniFCV, em cima tem uma placa escrito UniFCV, que quer dizer Centro Universitário, né? Ou Centro Universitário Cidade Verde. É isso que quer dizer, não é? Todo mundo, eu não coloquei o timbre aí, mas todo mundo sabe que é isso que quer dizer. No meu Olerite, se eu pudesse mostrá-lo para vocês, ou no contrato que vocês assinaram aí com a faculdade, se você pegar ele para ler, você vai ver que está escrito o quê? Unimares, União Maringaense de Ensino Limitada. Esse Unimares, União de Ensino Maringaense Limitada, é o nome empresarial. E o UniFCV? UniFCV é o nome fantasia. Então, cuidado, porque muitas vezes a gente quer falar que o nome empresarial é o nome fantasia. Eles podem até serem coincidentes, tá? Porque a pessoa quis. Mas, regra geral, eles não têm nada a ver uma coisa com outra.
O nome empresarial, para nós, estudantes aqui do direito empresarial, ele vai ser firma, nome de família, ou denominação, que é uma invenção. Vamos falar do empresário individual? Vamos, né? Olha só, o empresário individual, o titular é a própria pessoa, concorda? Alguém tem dúvidas que, sendo a própria pessoa, né, pensando aqui em direito empresarial, o correto é usar o meu nome de família? Por que o correto é usar o meu nome de família? Porque lá na Idade Média, lembra lá da história das feiras livres, de quando surgiu o comércio? O comércio surge ali de uma negociação entre pessoas de bem, entre seres que são muito sérios, né? A história do fio do bigode vem do direito empresarial. Por que vem do direito empresarial? Porque o direito surge ali no seio da família. Então, hoje, talvez você não tenha lá uma boa relação com seu pai, com seu tio, com seu avô. Mas na Idade Média, lá no direito comercial, isso era uma questão indiscutível. Família vinha, né? Claro que depois da igreja, vinha em primeiro lugar. Então, quando a gente está falando em firma, eu estou falando de nome de família. Aqui no empresário individual, quando o legislador pensou como é que a gente vai colocar o nome empresarial aqui dessa atividade empresarial? Ele pensou, vamos fazer como firma. Mas fazendo como firma, né, eu preciso identificar essa atividade do Juliano. No meu caso, entendeu? Então, o legislador imaginou que a melhor questão possível para o empresário individual seria colocar iniciais. Quando eu estou dizendo iniciais, adianta eu falar para você que eu sou o Juliano? Só Juliano não identifica, concorda? Pode ter vários outras pessoas. Isso, Sullivan. Se outra pessoa, eu vou chegar nessa sua pergunta. Espera só um minutinho que eu já te respondo ela. Olha só, no empresário individual, o correto para poder formar o nome seria iniciais mais sobrenome. Eu vou fazer da forma completa, mais o ramo. Então vamos pegar o meu nome aqui, vamos pegar o meu empresário individual. J de Juliano, ponto, porque Juliano não identifica. Eu poderia tirar lá o Micheletti, que é o nome da minha mãe, mas eu vou abreviar. Então, J.M. O nome que seria o meu nome de família é o nome lá da família do meu pai, né? No meu caso é Sonsim. Então, J.M. Sonsim. Eu mexia com o que eu falei para vocês? Transportes. Então, J.M. Sonsim Transportes é o meu nome empresarial ali da atividade que eu abri. Isso mesmo, Samantha. Aí o Sullivan me perguntou como é que a gente faz quando um outro parente, por exemplo, quer usar também. No meu caso, o meu irmão chama-se Jardel Micheletti Sonsim. Olha só, se ele quiser abrir o empresário individual dele, ele vai dar um conflito comigo, não vai? Porque o dele vai ser igual ao meu. Como é que a gente diferencia uma pessoa da outra? Pessoa física. Como é que eu sei? Isso, exatamente, exatamente. Não é, Samantha, não é pelo ramo, não. Pelo ramo até seria possível, mas eu quero ficar aqui no exemplo pior. Meu irmão é motorista, também seria transportes, entendeu? Se a gente chamasse isso, se a gente chamasse José da Silva, e ele, né, se eu tiver dois José da Silva, como eu vou saber que um é o A e o outro é o B? Pelo CPF. Então, quando a gente tem dentro da mesma família, duas pessoas que querem, né, que precisam usar o mesmo nome empresarial, a gente acaba colocando o CPF, porque daí o CPF não tem discussão. O CPF, cada um tem o seu e nós não temos CPFs repetidos. Pergunta boba para eu mudar de conversa. Empresário individual tem nome fantasia? Nem escreveu de medo, hein, Luiz? Tem sim, claro que tem. Todo mundo pode ter. Todo mundo, quando eu digo todo mundo, são todas as atividades empresariais. Todas podem ter. Ah, mas eu já vi atividade que o nome empresarial é igual ao nome fantasia, que às vezes é igual ao nome da marca. Não importa. Não caiam aquela. Ah, pera lá. Eu não vi que você apagou o nome rapidinho. A pergunta é: pode ter duas empresas com o mesmo nome empresarial? Não pode. Por isso que quando você vai dar entrada ali na junta comercial, eles pedem alguns dias para fazer uma pesquisa. Qual é o critério para não ter nomes iguais? Local, estadual ou federal?
Regra geral, o critério é estadual. Mas não, você acredita que é estadual? Mas existe a possibilidade do momento que o seu contador, ou que você vai lá fazer o registro da sua empresa, você pedir ali a exclusividade, mandar ofícios para todas as juntas comerciais aqui dos outros estados do Brasil para que não se repita esse nome empresarial. Regra geral, o nome empresarial é apenas estadual, mas existem aquelas empresas, aquelas situações em que ela manda ofício para as outras juntas comerciais e que não é deixado usar ali o nome empresarial nos outros estados. Então, já que vocês já me disseram que o empresário individual pode ter o nome fantasia, eu penso que a gente pode agora conversar um pouquinho sobre, quer ver? Sobre o quê? Sobre o MEI, né? Já são 9h26, eu acho que está numa boa hora para eu falar sobre o MEI e depois a gente faz um meio fechamento sobre os dois. Pode ser? Que daí eu vou puxando característica do empresário individual também. Sim? Não? Sim, né, Sullivan? Então escutem aqui que eu vou contar uma história para vocês, né? Tô parecendo um pescador, né? Cheio de história. Não, mas é porque eu particularmente, eu sou estudante também, estudo. Então, eu quando consigo... Boa pergunta. O empresário individual tem impostos igual à sociedade? Vou dar duas respostas. Primeiro, eu disse ontem, hoje eu não falei ainda, que quando a gente vê a palavrinha empresário individual, a gente só consegue saber duas coisas sobre essa pessoa. A gente só consegue saber que ele é dono sozinho e que a responsabilidade é total. Vocês conseguiram anotar isso ontem? Quando a pessoa me diz, eu sou empresário individual, as únicas duas coisas certas que eu tenho aqui, ele é dono sozinho e que ele possui responsabilidade limitada. Querem ver uma coisa... Isso, exatamente, Marcelene. Querem ver uma coisa que as pessoas confundem? Então, lembrados que o empresário individual é o primeiro que surgiu aqui no Brasil sozinho? Então, o pintor de parede, o pedreiro, o borracheiro, o que vende cachorro quente, todos eles que eram irregulares, lá em 2006 fizeram o quê? Abriram um empresário individual. Então, de forma equivocada, a população imaginou que o empresário individual é alguém que é pequeno. Em algum momento eu falei que o empresário individual era pequeno? Eu não falei. Não falei. Então, cuidado com isso, porque a gente traz isso como assim um preconceito, um pré-requisito. A gente acha que o empresário individual é alguém que é pequeno. Vou falar um absurdo para vocês. Exatamente, Sullivan, não tem limite. Se a Coca-Cola é uma SA, não daria para ser vendido para uma única pessoa, mas o G10 é uma sociedade limitada. Se o G10 quisesse vender, né, todas as suas cotas e eu tivesse dinheiro para comprar, como empresário individual eu poderia comprar. Não é a saída melhor jurídica, mas eu poderia. E ficaria bem rico, hein? Estão entendendo? Então, empresário individual não quer dizer que a pessoa é pequena. Quer dizer apenas que ele possui responsabilidade total e é dono sozinho. Certo até aqui? Que agora eu vou contar uma história nova para vocês. Então, minha mãe, né? É uma história, mas escute aqui minha história. Faz de conta que minha mãe faça pão caseiro para vender lá no fundo da casa dela. Então tá. Quanto custa um pão caseiro hoje? Quer pegar uma caneta aqui para fazer uma conta? Quanto custa? Vamos fazer uma conta de R$5? É caro? R$10, Sullivan? Eu não sei, porque eu não como pão, mas... Deve ser. Não, não vamos fazer conta quebrada não, fica difícil. Vamos vender o pão dela a R$10. Vamos supor que ela consiga fazer e vender, como ela vende de porta em porta, 5 pães por dia. Então, 5 vezes 10, ela ganha R$50 por dia. 5 dias da semana, ela ganha R$250 por semana. Sábado, ela não trabalha, faz de conta que ela é adventista. Então, 250 por semana, vezes 4 semanas, ela tem um faturamento bruto de R$1.000 ao mês. Certo até aqui? Certo, né? Continha facinha, minha mãe faz pão caseiro. Veja, não estou tirando nem os ingredientes. Bruto, ela fatura R$1.000.
Aí um belo dia, ela vai lá no supermercado perto de casa e o dono do mercado fala assim para ela: Ô, dona Sônia, a senhora faz um pão, né, muito famoso, o pessoal gosta bastante. A senhora não quer vender a sua produção inteira aqui para o meu supermercado? Né? Minha mãe pensa assim: poxa, que beleza, vou vender tudo uma vez só e não vou precisar ficar batendo palma de casa em casa, né? Só que o dono do mercado fala assim para ela: poxa, dona Sônia, só tem uma coisa. Eu preciso que a senhora me venda por meio de nota fiscal, né? Porque é um produto de gênero alimentício, eu tenho que dar entrada e saída aqui no meu estoque e tem que ter registro aí no Ministério da Agricultura, Saúde, então eu preciso que a senhora tenha uma nota fiscal. Bom, minha mãe, se fosse lá no ano, né, até 2006, 2007, ela pensaria: bom, como é que eu faço para ter uma nota fiscal? Eu posso ser empresário individual, não posso? Posso. Em 2006, 2007, podia, não podia? Podia. Pergunta: como é que ela faz para abrir um empresário individual mesmo? Como que a gente faz para abrir um empresário individual? Requerimento. Beleza, mas quem faz esse requerimento para nós? A gente pode fazer? Com o contador, Eriton. Isso mesmo. Parabéns, Maria. Quanto o contador cobra? Quanto? Vou ajudar vocês. Eu acho difícil o contador cobrar menos de um salário mínimo. Quanto é o salário mínimo hoje? 1.500, o Lívia está falando. Mas vamos pegar um contador mais barato. R$ 1.048. Quanto que minha mãe ganha mesmo por mês bruto? Milão. Ela pode pagar o contador para abrir um empresário individual para ela? Não pode, tá vendo? Primeiro problema. Segundo problema, né? Não é só abrir um empresário individual. Por quê? Eu não sou pessoa jurídica, eu sou. O que o governo federal, o que a Receita Federal fica pensando? Para que você quer se tornar pessoa jurídica, Juliano? Para fazer uma atividade empresarial, não é verdade? Se você vai fazer uma atividade empresarial, quer dizer que você vai produzir, você vai comprar e vender, você vai movimentar. Se você vai movimentar, eu preciso, né, como Receita Federal, eu preciso cobrar os impostos de vocês. Então, eu acho difícil um empresário individual conseguir gastar aí por mês, fora a abertura, menos aí de R$ 200 ou R$ 300 de impostos por mês, porque você tem que pagar o INSS, tem que pagar os impostos federais, os impostos municipais. Então, vocês estão vendo que no caso da minha mãe, isso, exatamente, Sullivan. Vocês estão vendo que no caso da minha mãe, que ela vende pão de R$ 10, que dá um faturamento bruto de R$ 1.000, ela está excluída do empresário individual, tá ou não tá? Por uma questão financeira. Sim ou não? Sim. Alguém tem dúvidas disso? Não. Lembra da história da lâmpada mágica? Estão lembrados? Então, né? A mesma lâmpada, né, do Aladim, eu disse que ontem eu achei a lâmpada, né, e esfreguei lá e fiz o meu pedido lá em 2006 e me tornei empresário individual. Ainda que era uma brincadeira, mas era para você lembrar aí como mapas mentais. E agora essa mesma lâmpada foi encontrada por quem? Pela minha mãe, que esfregou a lâmpada lá, saiu o gênio e falou para ela: ô, dona Sônia, eu vou lhe conceder 3 pedidos. E minha mãe fez o primeiro pedido. Qual o primeiro pedido que minha mãe fez? Minha mãe pediu para que ela pudesse ter o exercício da atividade empresarial sem contratar um contador. Pera lá, você está contando uma mentira, Juliano. Não, estou contando uma fábula, mas para você poder entender aqui. O MEI, gente, o que minha mãe é perto aqui da minha atividade empresarial? Ela é pequenininha, ela fatura R$ 1.000, R$ 1.000 bruto, concorda? Tira lá a farinha, as coisas que ela gasta, até sobra uns quinhentão para ela ou menos. Então ela é o quê? Uma coisa que é pequena, ela é micro. Poxa vida, mas sua mãe é micro, micro. Alguém que ganha quinhentão líquido por mês, gente, é pequenininho, micro. E ela está tentando fazer o quê? Ela está tentando empreender. Então, no ano de 2008, por meio do clamor social, qual clamor social? O empresário individual foi bom? Foi ótimo. Entendeu? Mas você falou que tem o problema da responsabilidade. Eu enfatizei bem isso para você entender. Contei a história lá do acidente do caminhão para você ter medo daquilo que é a responsabilidade limitada. Não é mentira o que eu falei.
Mas nós temos esse monte de profissionais que não se encaixaram, que não deu certo o empresário individual. Por quê? Porque são pequenininhos, tem lucro pequenininho. Pega aqui o exemplo da minha mãe. Então ela achou a lâmpada mágica e fez o primeiro pedido. Qual foi o primeiro pedido? Eu quero abrir um CNPJ sem o contador. Agora imaginem só, como é que o governo federal, como é que o legislador podia conceder esse pedido para minha mãe? Ah, nós vamos pagar para ela um salário mínimo? Não tem como. Então foi criado a Lei 128 de 2008. 128 de 2008 que criou o quê? O MEI, que é o microempreendedor individual. Micro, pequenininho, empreendedor, que é alguém que está ali lutando sozinho. Ó, vou falar um absurdo jurídico, mas eu posso falar porque é para você entender que o que me importa é você entender. O MEI é como se fosse o filho, é uma subclasse do empresário individual. Então, o MEI, nós vamos manter todas as características do empresário individual com algumas novas que eu vou estar começando por agora, como eu coloquei a primeira, que é o quê? Não precisa do contador para abrir. Então, foi criada uma plataforma federal que a pessoa física que quer ser microempreendedor individual, o famoso MEI, consegue ir lá e fazer um cadastro sozinha. E esse cadastro vai para onde? Vai para a junta comercial para ela conseguir já, num ato só, né? Não é a junta que dá o CNPJ, mas ali é uma junção do governo que já faz o registro na junta comercial e já outorga o CNPJ ali para o MEI. Só que com isso, gente, não tem contador na história. Se não tem contador na história, é uma coisa online, eu não posso fazer um nome empresarial complicado, concorda? Da história lá do J. Emerson Sim Transportes. Por que eu não posso? Calma que eu vou chegar nos impostos, Amanda. Calma lá, só um minutinho. Eu tô falando. Me acompanhe aqui que eu estou falando do nome empresarial. Se você vai ser MEI e vai fazer um cadastro pela internet, concorda que lá no meu caso, se eu colocar J. Emerson Sim Transportes, eu vou estar tirando o direito do meu irmão? Se eu tiver um outro parente que chama-se, por exemplo, João Michelete Sonsim, eu vou estar tirando o direito dele? Então, MEI, regra geral, a gente coloca o quê? O CPF mais o nome da pessoa física. Mas o nome de quem? Do titular. Mas como é que eu vou entender que é MEI? Eu vou escrever a palavrinha mágica MEI. Isso mesmo. Conseguiram anotar? Então, MEI, o nome empresarial dele, regra geral, é CPF mais o nome do titular, mais a palavrinha que identifica, chamada de MEI. Deu certo até aqui? Isto mesmo, Marcelino. Mas espera lá, que estão lembrados da lâmpada mágica lá, né? Então, minha mãe aproveitou e fez o segundo pedido. Esfregou a lâmpada de novo e falou, eu quero meu segundo pedido. Poxa, dona Sônia, qual que é o seu segundo pedido? Bom, eu ganho pouquinho, eu não tenho como pagar impostos, concorda? Quem ganha quinhentão, eu tenho certeza absoluta que não tem como pagar impostos. O que o governo federal, o que o gênio fez com a minha mãe? Dona Sônia, eu vou lhe dar o quê? Isenção tributária, que é o que a Marcelene estava me perguntando ali. Como assim? A senhora não vai pagar impostos municipais, nem estaduais, nem federais, porque a senhora é micro, a senhora é pequenininha. Poxa vida, mas então, nossa, agora eu ganhei na loteria, né? Eu vou poder vender o quanto eu quiser e não vou pagar nada? Pera lá, dona Sônia. A senhora não falou que a senhora é micro? Então, se a senhora é micro, a senhora é pequenininha. Então, nós vamos colocar aqui um limite para a senhora. Um limite do quê? De faturamento bruto. E a Lei 128 de 2008 traz que o faturamento bruto hoje, no ano de 2020, para o MEI, é no máximo R$81 mil. Eu repito. Dona Sônia, a senhora não vai poder faturar o quanto a senhora quer, porque a senhora apontou para aqui para nós que a senhora é micro, a senhora é pequenininha. Então, se a senhora é pequenininha, quer dizer que a senhora não vende muito, não quer dizer que a senhora não fatura muito. Então, nós vamos colocar um limite aqui para a senhora, que a senhora não pode atingir esse limite, que é de R$81 mil.
Para quem vende pão de milão por mês, gente, vezes 12 dá 12 mil. Marcilene, estão lembrados que o gênio deu 3 pedidos para minha mãe? Ela faltava um pedido ainda. Então ela esfregou a lâmpada mais uma vez e falou pro gênio, eu quero meu terceiro pedido. E o gênio falou, pode pedir que eu vou lhe conceder. Ela falou assim, eu estou tão feliz, né, que eu vou poder até produzir mais, né? E com isso eu quero poder ter um funcionário. E o gênio concedeu o pedido para ela. Então o MEI pode ter no máximo um funcionário registrado. Por que um só, Juliano? Porque você é micro, você é pequenininha, né? Se você quer ser maior, seja outra coisa, seja empresário individual. MEI foi criado para ter essa conjuntura, essa configuração. Qual configuração, Juliano? De alguém que fatura pouco, de alguém que é micro, de alguém que é sozinho. Preciso falar para vocês como é que é a responsabilidade do MEI? Como que é? Total ou ilimitada. Vocês estão vendo que o MEI, Eriton, boa pergunta. Vejam bem, o Eriton me perguntou, Eriton, se toda atividade pode ser MEI. Nós vamos ter um rol lá não é do enunciado, eu esqueci a nomenclatura correta, é como se fosse não é um decreto. A hora que alguém, ou se alguém souber me dar o nome do documento, é como se fosse um regulamento que traz todas as atividades que podem ser MEI. Por exemplo, transportes não podem ser MEI. Por que não pode ser MEI? Porque MEI é alguém que é micro. Então, tem um rol lá taxativo de atividades que você pode fazer a sua inscrição como MEI. Outras não pode. Por que não pode? Por uma questão de ser pequeno. Vamos fazer uma crítica agora ao brasileiro? Eu descrevi para vocês qual é o cenário político, econômico, social do surgimento do MEI. Ah, eu não falei que no MEI, né? Minha mãe faz pão, não faz? E se ela escorregar lá e quebrar a perna? Será que ela tem cobertura pelo INSS? Sim, mas nessa questão do MEI, funcionários informais, né? Funcionários formais você não pode. A lei fala que você pode ter no máximo um. Informal, você não está declarando para o governo. Voltando só ali na questão da Previdência. O MEI ele tem uma escrituração, ou seja, um recolhimento diferenciado. Você paga menos para o INSS, a sua guia de previdência social é menor. Por quê? É um incentivo governamental para tirar da irregularidade aqueles profissionais que não conseguiam, que não podiam se enquadrar como empresário individual. Por quê? Porque eram micro. Então, Sullivan, mas agora, então, assim, me perdoem, mas eu tenho, né, estamos aqui trabalhando o assunto, não é uma questão de crítica pessoal e nada disso, porque eu sei muito bem a situação que nós brasileiros vivemos aqui nesse país de dificuldade de recolhimento tributário, de falta de incentivo para ter atividade empresarial, ninguém precisa me falar nada disso. Mas como aqui, estudante aqui, pensador do direito jurídico, né, direito jurídico, ao pleonasmo, da disciplina jurídica aqui junto com vocês, eu tenho que tecer 2 comentários. Não é nada pessoal, mas a gente tem que pensar aqui, porque a gente tem que pensar. Na prática, a gente faz o que é possível a gente fazer, mas juridicamente eu tenho que pensar da forma correta. O MEI foi criado para fazer o quê? Para regularizar aquela situação da minha mãe. Minha mãe era empregada de alguém? Era ou não? Não era. Ela queria o quê? Empreender. Ela queria apenas poder vender lá o pão dela e ter né, não pagar o imposto, não pagar o contador. Eu contei, minha mãe não faz pão, tá? Mas eu contei essa fábula para vocês poderem fazer um mapa mental e linkar aqui exatamente, para poder linkar a questão aqui do MEI. Infelizmente, o que o empresário, né? Não estou falando o MEI, estou falando o dono de empresa ali, o que tinha alguns funcionários, vislumbrou com o surgimento do MEI. Eu vou demitir esse meu funcionário e vou mandar ele abrir um MEI. E, infelizmente, por uma questão de falta de opção, gente, nós não, né? Quando eu digo nós, eu estou me incluindo como brasileiro, ou você abrir o seu MEI, ou
você ficava sem ali o seu emprego, sem sua atividade remunerada. E quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos burlando a essência da lei. Eu não estou aqui julgando se está certo ou errado, tá? Nós estamos abrindo mão de direito. Quer ver? Eu vou fazer uma continha para vocês entenderem. Ó, vou pegar até um papel para fazer a conta. Opa. Vamos fazer de conta, não é esse meu salário, tá? Mas vamos fazer conta redonda para ficar fácil. Faz de conta que eu ganho aí da UniFCV R$ 5.000 líquido para ser professor. Se eu ganho R$ 5.000 líquido, quanto eu custo? Qual é meu custo para a UniFCV? Quanto ela gasta comigo? Sou funcionário. Entre férias, 13º, encargos, gente. Eu sou síndico aqui no meu prédio já faz quase 7 anos e infelizmente eu vejo isso aqui na prática. Você pode dobrar. Então, se eu ganho e recebo R$ 5.000 líquido, eu custo todos os meses para a UniFCV R$ 10.000. Agora, querem ver que interessante? Né? Não é o caso, tá? Se o Barbieri fosse pedir para eu abrir um MEI, quanto eu deveria receber por mês sendo MEI? Quanto? No mínimo, gente, no mínimo, de 8 a 9 mil reais. Você vai falar, você tá louco, mas você ganha 5. Então, eu ganho 5, mas os encargos, a coisa fica tudo por conta aí do Barbieri. Se eu vou ser MEI, eu não vou ter 13º, não vou ter férias, o risco é meu. Estão vendo ali como é que é a questão da responsabilidade? É total. Se ele me pagar 9 mil reais, você vai dizer, mas é um absurdo. Ele está ganhando R$ 1.000 por mês, vezes 12, ele ainda está ganhando nas minhas costas 12 mil. Vocês estão enxergando como é que, infelizmente, esse país funciona? Eu não estou criticando quem abriu um MEI para poder resolver a sua situação, não. Não é essa a minha crítica. Minha crítica é justamente ao contrário. Minha crítica... Exatamente. Quem emite você emite a nota vinculada à prefeitura, mas tem toda a questão aqui da escrituração estadual e da escrituração federal. Se você passar de R$ 81.000, o que acontece com você? A responsabilidade é ilimitada também. Pense que o MEI é o formato do empresário individual menor, é o microempreendedor individual. Se você passar dos R$ 81.000, o que acontece com você? Você se desenquadra como MEI, porque você está lembrado da historinha lá da minha mãe? Ela contou que ela é micro. Se ela é micro, que história que é essa que vai faturar mais que R$ 81.000? 81 dividido por 12 dá quanto? Salvo engano, dá 6.750 por mês. Poxa vida! Alguém que ganha 6.700... Ganha não, né? Que fatura R$ 6.750 por mês não é MEI. Concorda? Não é micro. Me perdoem, mas não é micro. Não estou questionando nem criticando você que é MEI. Eu estou fazendo uma crítica justamente ao contrário. Ao contrário, o que eu estou dizendo é os maiores empresários que empurram a população, empurram aqueles que querem empreender, empurram aí a classe trabalhadora para se filiarem ao MEI e, na verdade, o único que está ganhando são eles. Não é que ele vai direto para o empresário individual, ele vai ter que se encaixar em alguma outra coisa, o Marcelene. Como a gente ainda não discutiu a Eireli, quer dizer, se ele faturar R$ 82.000 no ano, ele não é MEI. Ele vai receber lá a advertência da Receita Federal e vai falar, no mínimo você é empresário individual. MEI pode ter nome fantasia? Se quiser, pode. Normalmente não se tem, não se usa. Mas se quiser, ele pode. Vocês estão vendo que eu anotei ali, ó, isenção de ISSQN. ISSQN é um tributo municipal. A recomendação é que haja essa isenção. Mas eu já vi prefeituras que cobram uma taxa em cima ali do MEI. Né? Isso aí tem muita gente que discute isso aí via judicial, alguns ganham, outros perdem, porque isso aí
é uma questão de entendimento de lei municipal e depois da próprio entendimento do próprio judiciário com relação ao ISS, que em regra geral não daria para cobrar. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa do meio para a gente falar. Acho que eu quero falar hoje. Ou você não é obrigada a emitir nota todo mês, você é obrigada a emitir nota daquilo que você fizer. Se você fizer os 81 mil reais no primeiro mês, o que vai acontecer? Você vai ter que ficar 11 meses sem emitir o MEI. Não disse para vocês, o MEI e o empresário individual são benefícios, concorda? Que não dá para serem acumulados. Se você for empresário individual, você não pode ser MEI. Se você for MEI, você não pode ser empresário individual. Eu sou empresário individual lá no meu negócio que eu fui dos transportes, então eu não posso ser MEI. Entendido? Posso ser sócio de outras empresas? Posso ser sócio quantas vezes eu quiser. Sócio. A característica aqui importante é do empresário individual, que ele só pode ser empresário individual uma única vez. Você só pode ser MEI uma única vez e não pode acumular esses dois benefícios fiscais, federais, tributários. Quero falar rapidinho antes da gente ir embora. Olha como é que passa rápido nossa aula. Nem começamos e já acabou. Meu Deus do céu. Isso que é coisa boa, hein? Tô brincando. Já ouviram falar do ME e do EPP? Sim ou não? Sim, né? O que é o ME? Microempresa. E o que é o EPP? Empresas de pequeno porte. Então, ME é uma simbologia para regime tributário. São empresas que faturam até 360 mil reais. Eu repito, ME quer dizer microempresa. São atividades empresariais que faturam bruto no ano até 360 mil reais. O empresário individual, se ele quiser, ele pode ser ME. Eu era uma ME. JM Sonsim Transportes, ME. Professores, se não tiver o ME, você pode ser o EPP. Quem que é o EPP? É quem fatura de 360 a 3,6 milhões de reais. 3,6, acho que é isso. Ou teve uma alteração. Eu preciso confirmar isso, porque agora que eu estou pensando, eu acho que teve uma alteração para 4,8. Mas eu confirmo isso até a próxima aula. Porque agora que eu vi esse número, eu estou achando esse número engraçado. E quando eu acho o número engraçado é porque teve alguma alteração. Mas, quer dizer, acho que acima de 360 mil reais é EPP, que quer dizer empresa de pequeno porte. Professores, se eu faturo muito mais do que isso, eu faturo 10 milhões de reais, aí você não vai poder ser nem ME, nem EPP. Aí você vai ter que se enquadrar lá ou no lucro real, ou no lucro presumido, ou no lucro arbitrado. O ME e o ME são critérios para enquadramento na questão do Simples Nacional. O Simples Nacional é um tributo só reunindo uma série de outros tributos que matematicamente ficam um pouco mais barato para quem fatura menos. Quando eu digo quando alguém fatura menos, estou pensando em aqui no máximo 360 mil reais ano. Se divide 36 por 12, dá 30 mil, né? Por mês. 30 mil reais por mês bruto é bastante dinheiro, né? Nós estamos pensando aqui numa atividade empresarial comum. Se você fatura mais do que isso, então é óbvio que você não precisa de incentivo governamental. Então você se vira e recolhe o imposto da forma como é devida. Certo, mais ou menos até aqui? Então a gente já conversou sobre o MEI e sobre o empresário individual. Na próxima, existe Simples Real, não é Simples Real, é Simples Nacional. Depois tem lucro real, lucro arbitrado e lucro presumido. Lucro real é o custo, né, menos o valor vendido, vai dar um lucro real. Lucro arbitrado é a receita que vai arbitrar. E lucro presumido, você faz uma presunção para a Receita Federal, dizendo que eu acho que eu vou faturar por mês, 12 meses, sei lá, vou faturar 25 mil reais. Daí você recolhe de forma presumida.
Evidentemente que a Receita vai te acompanhar, e se isso aí não for verdade, você vai ser penalizado. Não é. Então, o Marcelino, normalmente a gente acha que seria essa escala. Qual a escala? Primeiro MEI, depois ME, depois EPP. Duas explicações. Se você pensar assim, não está errado, mas o MEI, ele não é forma de faturamento. O MEI é um tipo de atividade empresarial, diferente do ME e diferente do EPP. Consegue enxergar isso? O empresário individual é tudo livre. Ele pode ter quantos funcionários ele quiser, ele pode faturar o quanto ele quiser, ele não tem limite para nada. Quando você escutar a palavrinha sou empresário individual, você só sabe duas coisas: que ele é dono sozinho e que a responsabilidade é total. Só isso. Quando a pessoa fala MEI, da conversa é outra. Por quê? MEI você já sabe que é 81 mil faturamento, no máximo um funcionário e tem isenção tributária. Estão enxergando? Mas o que os dois aqui têm em comum? A responsabilidade que é total. Por isso que ainda aqui em tom de brincadeira, eu falei para vocês, juridicamente não é assim, mas você pode pensar assim que não vai te matar, vai até te ajudar. O MEI é o filhinho do empresário individual. É alguém que não podia ter lá o recolhimento certinho e conseguiu aqui um benefício do governo. Na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, que não é feriado, é na outra segunda feriado, né? Então, na próxima aula, a gente vai conversar. Isso. Eu não me lembro o que você perguntou sobre sociedade, mas você deve ter me perguntado alguma coisa. Era aquela pergunta sobre o que era melhor ou não? Não? Então, repete a pergunta para mim que eu te respondo, então. Se eu tivesse uma empresa e ela fosse a falência. Veja, você pode ter uma sociedade, você pode ter um empresário individual. O MEI não sofre falência. Por quê? Porque ele é pequenininho. Então, quando o MEI fica super endividado, o direito da solução para ele igual ele dá para mim e para você. Quando a gente fica super endividado, a gente faz uma liquidação, a gente se torna insolvente. O empresário é individual, as sociedades, ela pode sofrer aquilo que vulgarmente a gente chama de falência. Pela nova lei lá de 2005, a gente não chama mais de falência, né? A gente chama de recuperação judicial. Se essa atividade empresarial tiver condições de se recuperar, ela vai ficar lá, né? Vai ter que apresentar um plano, contratar um advogado, vai ter que apresentar lá 2 anos para poder fazer a recuperação. Se ela não conseguir se recuperar, ela vai ser liquidada. Antigamente, antes dessa lei, a gente não tinha recuperação judicial, a gente tinha processo de falência. Hoje a gente não fala mais em falência, a gente fala em recuperação judicial. Se ela não conseguir se recuperar, ela vai ser liquidada. A gente tem algumas empresas no Brasil, como a Oi, que elas estão com prazo de recuperação judicial prorrogado. O que acontece? Já deu os 2 anos, não conseguiu pagar as dívidas, mas eles entendem, né, o judiciário entendeu que ainda dá para tentar mais um pouco. Então, foi prorrogado aí a recuperação judicial. Com relação à recuperação judicial, tem um rol taxativo, que assim, quando eu digo um rol taxativo, tem uma ordem a ser seguida de aquilo que a gente chama de credores beneficiários. Então, salvo engano, primeiro é o fisco, depois é o direito do trabalho, depois são aqueles que têm garantia real. O que é garantia real? Alienação fiduciária ou hipotecária. Depois são aqueles que a gente chama de credores quirografários, boleto, cheque, nota promissória. E por último, aquele grupo de credores que não tem nenhuma desses outros títulos. Então, a recuperação judicial é um processo uma lei que foi bem pensada, que traz todo o procedimento do que a empresa, do que a pessoa jurídica tem que se enquadrar para conseguir o benefício da recuperação judicial. Não são todas as empresas que se encaixam. Ela tem que estar
redondinha, tem que ter um bom advogado, tem que ter um bom plano aqui de recuperação para o juiz poder homologar e seguir aí no processo de recuperação judicial. Deu para responder? Sim? Não? Então, assim, mas vocês podem me fazer mais perguntas ou outras perguntas. Pode ser na próxima segunda, não tem problema nenhum. Anotem para não esquecer se tiverem. A gente vai encerrando a aula por aqui. Tratamos, então, por enquanto, de MEI, empresário individual. Na próxima aula, depois pode perguntar, Everton. Na próxima aula, que é a segunda, a gente vai falar sobre recuperação judicial, sobre EIRELI, e acredito eu que daí na terça-feira a gente faça um fechamento desses três, né? Uma comparação, fazemos umas questões, né? Pode ser? Porque daí depois na outra segunda é feriado, que é dia 7. Aí fica de bom tamanho, porque daí até o feriado a gente terminou essa parte do exercício individual, aí a gente conversa mais um pouquinho ali sobre falência, mais alguma coisa, e daí vocês curtem lá o 7 de setembro com essa parte finalizada. Combinado? Então, tudo falado e nada acertado, mas eu tô brincando, né? A gente termina essa aula de hoje e a gente volta, então, na segunda-feira, beleza? Vou postar lá para vocês. Deixa eu ver se meu celular ainda tem bateria, ainda tem. Vou soltar o mesmo somzinho aí para vocês, combinado? Boa semana, continuem aí estudando e daí até segunda-feira. Abraço, professor Juliano.